Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Um forte abraço a todos e que Deus abençoe sempre a cada um de vocês e os lares aí representados, a parentela de cada um. Irmãos, a partir de hoje, estes que perseveraram no canal vão crescer cada vez mais em espírito e em verdade. Agora nós vamos começar os estudos mais decisivos para a nossa vida espiritual. Aqueles que vão nos tirar do leite racional. O que é o leite racional? Aquele alimentinho que dá para a criança ir crescendo no espírito. E agora vai começar os alimentos mais sólidos, mais pesados, mais significativos e que possibilitam a pessoa a concretizar uma vida mais constante e crescente com Cristo Jesus. Tá ok? Então, vamos à nossa oração. Com a sua licença aí no seu lar, vamos todos juntos nos unir, nos deixar envolver no manto sagrado do Senhor Jesus, o Mestre amado, para que o Espírito Santo possa jorrar em nossos corações como uma fonte eterna, nos dando entendimento e força, buscar força, comunhão com Deus, para que possamos praticar em alegria de coração, não por obrigação não tem valor diante de Deus, mas com alegria, fervor, felicidade radiante em nossos corações. Tá ok? Vamos lá. Maravilhoso e eterno Deus, aqui queremos agradecer ao Senhor pela dádiva da vida e pedimos ao Senhor que esta nossa vida seja em vigor no plano espiritual de cada um de nós e de nossos lares, para que eu e minha casa possamos servir ao Senhor com alegria, felicidade e realização pessoal, juntamente com o Mestre amado. Nos abençoe, nos proteja e nos guarde, e abra nossa mente, nosso coração e nossa alma ao Senhor somente. Com o perdão dos nossos pecados, te pedimos e te agradecemos, no doce e santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos lá. O título de estudo de hoje é Como ficar mais rico? Como progredir na vida financeira? Tá certo? Não. Essas pregações de promessa de prosperidade e tal, isso aí não existe na Bíblia. A prosperidade aqui é em espírito e em verdade. Tá ok? Jesus falou, no mundo tereis aflições. Em todos os aspectos. Ele não citou especificamente que aspecto que é, então ele está falando genericamente. Aflições financeiras, quando bate o desemprego. Aflições quando aparece uma doença, não é? E nós ficamos debilitados. E outros tipos diversos de aflições que o ser humano passa. Angústia, aflição de espírito em alguma coisa. Enfim, mas temos que ter fé e certeza que o Senhor está conosco. Aí você passa dando risada. É uma aflição, uma situação difícil, mas você nem presta atenção nela, nem está com a atenção voltada nela. Você está com foco na palavra, na Bíblia, fazendo serviço missionário, tá certo? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que você entende disso? Essa ideia é genérica, então ela não para por aí. Tá no plano, a frase está no plano genérico. Eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer para mim e para você? Se você permitir e perseverar, eu vou vencer por você também. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então você não deixe de fazer os vídeos. Tá ok? Não deixe de perseverar. Tá bom? Faça o seu culto em casa.
leia a Bíblia todos os dias, persevere, faça suas orações, tá ok? Vamos lá. Mateus 28:19, tá ok? Mateus 28:19, vamos ver o que ele fala lá. Mateus 28:19 diz assim, ó. Eu vou ler o 20 primeiro, que facilita o entendimento, tá? Depois o 19. Isso aí é uma técnica pastoral que os pastores usam, tá? Muda a ordem dos versículos de uma forma que vai possibilitar uma facilidade maior de entendimento e uma grandiosidade e de entendimento. Entender de forma mais profunda, tá? Além de ficar mais fácil, o entendimento fica um entendimento mais profundo da palavra de Deus. Olha só, vou ler o 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, tudo aquilo que se sabe, tudo aquilo que a gente sabe, passar para as outras pessoas. Aí ele estará todo dia conosco até a consumação do século. Ou seja, até a ressurreição do último dia. Agora olha o 19. Consequência de você aprender tudo, né? Ali, pelo menos o básico, você fica tendo noção da grande responsabilidade. Aí se você aceita ou não o batismo, é de acordo com o seu livre-arbítrio. É entre você e o Senhor da Glória. Olha lá, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Veja bem, ide é um verbo de ordenação, tá? Ele não está perguntando se você sabe pregar, se você sabe falar. Ele vai te aperfeiçoar nos dons espirituais. Ele está mandando você ir. Ele não está perguntando se você vai ou não. Ide é verbo de ordenação. Vá. Você não sabe nada? Dê o primeiro passo a favor de minha obra. O resto eu faço por você. Eu vou te aperfeiçoando em espírito e em verdade, conforme o teu grau de entrega para mim. Até isso Deus respeita. Muita entrega? Uma porção a mais do Espírito Santo. Pouca entrega? Uma visão mais resumida da Bíblia. Mais simplória. E não tanto profunda. Entende? Mas você vai poder realizar tudo que você quer realizar na obra de Deus. Então, olha só. Outra coisa. Em nome do Pai e... O que é esse E? Aditivo. Soma. No português. E do Filho. E do Espírito Santo. Significa que Pai, Filho e Espírito Santo trabalham juntos. Em harmonia. Com o mesmo amor. O mesmo poder. Onipotente. É o único poder. Não tem segundo poder. Mas que isso? Não tem. Olha, Paulo explica. Jesus será submisso ao Pai eternamente. E ele mesmo, Paulo, explica. Por quê? Porque foi feito em forma de pecado, porém sem pecado. Foi o que Moisés falou. Semelhante a mim. Né? Ele cita ali, o maior profeta virá. Creiam nele. Tal. Semelhante a mim. Como assim semelhante a mim? Ué, em pessoa. Pessoa humana. Semelhante a mim. Tá? Tudo bem? Mas o poder, a glória, o esplendor, Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo. Pode ver na Bíblia. Nós vamos fazer esse estudo ainda a respeito da pessoa de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Na Bíblia, na palavra. Aí você vai ter certeza que realmente é o mesmo, tá? São os chamados dons incomunicáveis de Deus. Tudo bem? Entendido? Vamos para a próxima etapa, então. Acabando o sábado, hein, meu irmão? Tá chegando a hora próxima do pôr do sol. Agora tá sendo lá por volta de 17h43.
No site do INPE você pega o horário do pôr do sol, tá? Conforme o mês muda um pouquinho, tá bom? Aí tá na hora de fazer o culto de encerramento aí na casa aí do encerramento do sábado com a família, né? Forte abraço a todos aí. Vamos lá, Lucas 5:11. Lucas 5:11. O que é Lucas 5? É a pesca maravilhosa. Certo? Nós vamos fazer uma pregação específica sobre isso aí para você, tá? Aí já não é mais estudo bíblico. É uma mensagem. Tá? Não é sermão, não. É uma mensagem. Aquele que não pratica foi um sermão. Aquele que já pratica foi uma mensagem a fortalecer ele ainda mais, a praticar com maior intensidade aquilo que ele já pratica em Cristo Jesus. Tá? Por isso que essa palavra sermão é errada. É mensagem. Porque ela tem um amplo sentido. Agora, sermão, só Jesus tem autoridade para passar. Porque sermão não é uma... Sermão não é quando você chama a atenção da pessoa com um profundo carinho, um profundo respeito por ela. Sermão foi o que Jesus falou para eles, hipócritas e tal. Só Jesus tem autoridade para isso aí. Tá? Chamar atenção com muita veemência. Entende? Com muita veemência. Porém, Jesus falou tudo aquilo amando cada um deles. E triste, magoado. Essa que é a ira de Deus. Profunda mágoa, tristeza de eles estarem percorrendo caminhos errados. E não caminhos deixados na palavra de Deus. Porque todos eles conheciam ali. Mas não agiam de acordo em conformidade com a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Tá? Lucas 5:11. A pesca maravilhosa, deixa mais para frente, tá bom? 5:11 diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ou seja, deixaram tudo, família. Por quê? E seguiram Jesus. Porque eles tinham fé. Tá? Eles sabiam que eles, com o Mestre amado, suas famílias estariam mais bem servidas, com mais fartura, mais bem cuidadas, do que com eles mesmos lá junto com a família deles. Tudo isso por meio da graça, da pessoa do Senhor Jesus. Entende? Eles acreditaram nisso. Tá? Tudo bem? E daí, quando a gente entrar na pesca maravilhosa, você vai entender por que Pedro se ajoelhou e pediu para o Senhor Jesus se ausentar dele, que ele era um homem pecador. Jesus fez um milagre ali. Tá? Do jeito que foi aquela pesca ali, não podia de jeito nenhum entrar um peixe naquela rede. Lá você vai ver. É algo que só é citado no Evangelho de João. Tá? Lá nós vamos ver. Vamos lá. De que viveram? 1 Coríntios 9:14. Vamos lá. 1 Coríntios 9:14 diz assim, ó. 1 Coríntios 9:14, meu querido. Tá lá. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O que significa isso? Pastor e obreiro não pode ter segunda renda. Eles recebem somente pelo trabalho para Deus. Ah, mas não pode vender produto aloe vera? Ficar como vendedor autônomo da aloe vera? Não, não pode. Se houver honestidade e dignidade de caráter nesse pastor, não pode. A Bíblia fala aqui, bem-aventurado e feliz aquele que está feliz com o que tem. Bem-aventurado aquele que está feliz com o que tem. Bem-aventurado é feliz, né? E o que a gente precisa para esperar a volta de Jesus? Vestimento e alimento. Tem fartura na sua casa? Não falta de comer? Tem vestimenta? Você é a pessoa mais feliz do mundo. Se, condicional, se neste lar
existir temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Foram lá rendido, foram lá voltado para as bênçãos do Senhor. Tá ok? Vamos lá então, 2 Coríntios 11:8. 2 Coríntios 11:8. Maravilha, tá aqui. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Ou seja, em algumas circunstâncias, não foi sempre, mas em algumas circunstâncias, Paulo recebeu salário. E recebeu muita ajuda também, de várias coisas, roupa, mantimento, de várias coisas, de uma igreja para levar para Jerusalém, porque eles estavam passando por muito aperto, muita necessidade. Entende? Então, você viu Paulo ter outra profissão na vida? Vendedor de pimenta? Não é? Quando Paulo ali fazia tendas, era para suprir o pão dele de cada dia. Por quê? Ali podia. Por quê? Porque Paulo não estava recebendo salário para viver somente do evangelho. O salário de Paulo era zero. Nada. E às vezes até passando fome, necessidade. Aí ele fazia tenda e tudo para comprar o pão dele. Matou a fome? Paulo já parava de fazer tenda e saia pregando, até não para mais. Ah, passou uns apertos? Fazia tenda, vendia, comprava mantimento, comprava sobreviver. Entende? É isso aí. Agora vamos lá. Eu li para você, tá? 2 Coríntios, joia, maravilha. De quem é tudo que temos? Tudo que temos, nós não temos nada. Porque na realidade a Bíblia nos chama de mordomos de Deus. O que é um mordomo? Ele cuida daquilo tudo ali, que não é dele. Tá certo? Salmo 24:1 diz que tudo é de Deus, né? Vamos lá ver. Salmo 24:1 tá aqui, ó. Pronto. Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor. Foi confiado a você? Foi. Para quê? Porque Deus quer ver as suas criaturas felizes, alegres, radiantes no espírito, com a felicidade, a alegria que só pode vir de Deus. O que Jesus falou? Minha paz vos dou. E que Filipenses 4:7 diz? A paz que excede todo entendimento. Não tem como entender, não tem como explicar. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se o vosso coração e a vossa mente estiverem em Cristo Jesus, você sente a presença dele por meio do Espírito Santo. Você pode estar que nem Jó, diante da morte. Não estou comparando ninguém com Jó não, gente. Pelo amor dos céus da terra, não é nada disso. Tá? Jó é um patriarca, um homem que recebeu a unção do Espírito Santo. Eu estou dizendo que, com fé, nós podemos passar pela morte se alegrando de descer o pó da terra. Por quê? Questão de fé, convicção. Que o Senhor Jesus está conosco, descendo ao pó da terra, nos acompanhando nos últimos momentos de vida. E dentro em breve ele vai voltar e haverá a ressurreição do último dia. Ok? Salmo 50. Vamos para o Salmo 50. 50 é vizinho. Está aqui, Salmo 50. Então nós temos aí no Salmo 50 o 10 e o 11. Vamos lá, 10 e 11. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Pululam andam, animal que brinca, sai pulando. Esse pululam é uma palavra com diversos significados, tá ok?
pululam no campo. Tudo na criação pertence a um só. Adonai Yoshua HaMashiach, Senhor Jesus, o Messias. Só que ele não quer tudo para ele. Ele quer a herança dele junto com ele, que é você. Filho de Jacó. Assim diz a Bíblia. Tua herança. A herança de Jacó. Tá ok? Ele quer você lá. A sua presença vai ser muito importante lá no Reino Prometido. Tá ok? Então persevere. Deuteronômio 8:18. Vamos lá. Deuteronômio. Vamos lá para a Torá. A gente conhece como Pentateuco. Deuteronômio 8:18. Tá aqui, ó. 8:18. Diz assim, ó. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Ele dá tudo, saúde, deu ali o que ele havia prometido ao patriarca Abraão, né? Falou para Abraão andar sobre a terra, de uma ponta a outra, que toda aquela terra seria da descendência de Abraão. Certo? E realmente foi. Né? As grandes conquistas ali com Josué. Né? Queda do muro de Jericó e assim por diante. Ageu 2. Rapaz, esse livrinho é umas 2, 3 folhas, pequenininho. Mas Ageu. Vamos lá para o livro de Ageu, ver qual a maravilha, a bênção que o Senhor tem reservado ali para nós. Ageu está aqui. Ageu antes de Zacarias. Diz lá, Ageu 2, do verso 5 a 8. Diz assim, ó. Segundo a palavra da aliança, ou seja, aliança eterna, tá? Na realidade, lá no Novo Testamento, fala nova aliança. Nova por quê? É a mesma aliança, só que ela foi renovada. Por isso se chama nova aliança. Restaurada por meio do sangue do Senhor Jesus, que selou a aliança eterna. Tá ok? Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê que ele encheria de glória aquela casa, sendo que aquela casa estaria aqui na terra? Pelo seguinte: Jesus entrou dentro daquela casa, que era o templo. Por isso que encheu de glória. Jesus, ele recebeu a força máxima do Espírito Santo que um ser humano pode receber. Foi o único. O segundo colocado ali não chegou nem perto. Tá? Ué, mas todos não são uma unção? Sim. Mas ninguém conseguiu uma unção em plenitude. Somente o Senhor da glória. Tá? Ou seja, minha prata, meu ouro, ou seja, de Deus é tudo. Inclusive o templo. Mas por que o templo foi glorioso? Porque recebeu a presença do Senhor Jesus. Tá ok? Então vamos lá. Que parte Deus reservou para si? Que parte que Deus reservou para si? Levítico 27:30. Vamos lá. Levítico. Tá aqui, ó. Levítico 27:30. 27:30 diz assim, ó.
Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Quer dizer, naquela época não tinha dinheiro, né, gente? Não tinha dinheiro, certo? Então, o que eles faziam? Dava o dízimo da produção deles, da produção agrícola deles. Dava a 10ª parte, tá? Vamos entender aqui, tá? A gente vai fazer esse estudo mais para frente, Dízima vem de 10% de tudo que a pessoa lhe recebeu como salário, tá? Por quê? Porque a nossa gratidão com relação à criação de Deus. Nossa gratidão por Deus ter criado todas as coisas, inclusive eu e você. E o pacto? O pacto você estipula a porcentagem ou dá R$ 1 de pacto. Aí a pessoa que estipula. Pacto é uma oferta que ela tem que ser constante e não pode deixar de dar. Todo mês você ganhou o salário e tal, é 1% da sua renda, todo mês você está lá dando o pacto, juntamente com o dízimo. Tá? Essas são as duas únicas coisas que Deus pediu para devolver, porque são dele. Ele quer ver nossa lealdade e fidelidade na devolução do dízimo e do pacto. Aí você vem falar para mim assim, mas Israel devolvia 10% de dízimo e 10% de pacto. Por quê? Porque o pacto é a nossa gratidão pela salvação, pela redenção em Cristo Jesus. E os judeus, eles entendiam o seguinte, que os dois têm o mesmo grau de importância. Que eles não poderiam ser salvos sem existir a criação. E também que permanecer na eternidade aqui na criação, como somos pecadores, dependeria da salvação dada pelo Messias, o Deus vivo. Então eles entendiam que isso é um grau de importância igual, tanto da criação como da salvação. Então eles davam 10% de dízimo e 10% de pacto. Tá certo? Por exemplo, na época de Davi, a pessoa que menos dava dízimo e pacto no templo, dava cerca de 42 a 43% de sua renda. Ué, mas então ele mexeu no dízimo? Não. O dízimo não pode mexer. O dízimo ele dava lá 10%. Mas na hora de dar o pacto, o que ele fazia? Ele dava 35%, 40%. Certo? Por isso que é o povo mais abastado da terra. Tá? Vai lá em Israel. Vê se tem mendigo na rua. Pode aparecer e tal, nessas crises aí que houve do coronavírus, tá? Mas não vai ficar muito dia ali, não. Eles acolhem para dentro da casa deles. Só que é o seguinte, não tem moleza, não. Vai estudar, vai trabalhar, vai mexer no corpo. Não vai ficar lá no colchão vendo o sol nascer e entrar pôr do sol, não. Lá todo mundo trabalha, todo mundo estuda, não tem essa de ficar chupando pirulito e dando risada o dia inteiro, não. Entendeu? É um país que homogêneo praticamente, né? Tem uma certa cultura e todo mundo segue. Certo? Tá joia. Para que o dízimo? Números 18 e 21. Vamos lá para números 18 e 21 então. Opa, até passou. Números 18 e 21 tá aqui. Pronto. Números 18 e 21 diz assim, ó. 18 e 21 tá aqui. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Ou seja, a tribo de Levi não pegava em arma, nada, não ia para guerra. A tribo de Levi era designada a cuidar do santuário, que montava e desmontava, carregar a arca da aliança. Ninguém podia relar a mão. Lá tinha umas argolas de ouro, uma haste de madeira, colocava ali na argola, tá? A haste
madeira de acácia, enfiava ali na argola, do outro lado também, aí eu carregava com a haste aqui, a madeira, né, no ombro aqui, carregava, tá? Era assim, tá? Então eles eram unicamente, exclusivamente dedicados ao serviço de Deus. Eles pregavam, ensinavam todas as demais tribos de Israel e de Judá. Judá é a tribo de Judá e de Benjamim, judeus, tá? E as outras 10 tribos israelitas. Quando isso assim, quando elas se separaram, tá ok? Então, vamos lá. Vamos de novo pro Lidia Gil. Não, não é não. Eu que vi errado. Vamos lá. Segundo Crônicas 17, 8 e 9. Segundo Crônicas. Segundo Crônicas. Tá aqui. Segundo Crônicas. Segundo Crônicas 17, 8 e 9. Diz assim, ó. E com eles os levitas, semaitas, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi, Adonias, e com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão, ensinavam em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Esse livro da lei do Senhor é a Torá, tá? A Torá. E os outros pergaminhos também, com outros livros, mas especialmente a Torá, tá bom? Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Falei para você, eles eram responsáveis pelo ensino, pelo aprofundamento, o povo ali ser humilde, acatar a Deus, se humilhar a Deus e perseverar nos caminhos do Senhor, nos caminhos da luz, tá ok? Aprovou Jesus o sistema do dízimo quando na terra? Ora, Mateus 23, 23. Se foi ele que instituiu tudo isso, todos esses ensinos, você acha que ele ia contrariar? Hã? Ah, mas eu hoje não tenho condição de dar dízimo, que não sobra um tostão no meu salário. Vou te dar um testemunho. O dia que você devolver o dízimo e o pacto, não vai te faltar um centavo. Tá? Isso aconteceu na minha vida. Meu salário sempre ia pro beleléu e todo mês tirando um pouquinho da poupança para os imprevistos. Aí eu falei, bom, agora eu vou devolver o dízimo e o pacto. Falei para minha esposa, eu nunca roubei uma comida de um cachorro. Vou aceitar o que diz o livro de Malaquias, falar que eu sou ladrão, estou lesando a Deus? Não vou. Independente do que aconteça, eu vou pagar o dízimo e o pacto. Vou devolver ao Senhor. Vou orar, né? Não é bom devolver dízimo sem oração. Vou orar e vou devolver. Rapaz, que bênção. Que bênção. Deus foi apontando para mim e para minha esposa no supermercado tudo aquilo que estava arrebentando com a bronquite deles. Não comprei refrigerante, que é um veneno. Antes de comprar refrigerante, compre o cemitério, o terreno lá, o túmulo e o caixão. Já deixa lá na despensa, o caixão guardado, certo? Essas indústrias alimentícias e de alimentos e tal, são fortes acionistas das indústrias farmacêuticas. Porque eles ganham vendendo para você enquanto você está de pé. E depois, quando você tiver capenga lá, com 273 bengala andando na rua, eles estão ganhando com a sua doença também. É sério. Isso aí que eu tô falando não é brincadeira, não. E também não houve intuito de piadinha, não. Sério. É o que acontece hoje no mundo. Tá ok? Cuidado com isso aí. Mateus 23, 23. Então, o que nós temos que fazer? 1 Coríntios 10, 31. Quer não comais, quer não bebais, façais todas as coisas para a honra e glória do nome de Deus. Coma da mão de Deus. Você vai ter saúde, vigor. Mateus 23, 23 diz assim, ó. Vamos lá. Diz assim. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Tá vendo? Por exemplo, o Jesus aqui está falando o seguinte. Tinha um estatuto em Israel que os pais, quando envelheciam, os filhos tinham que cuidar dos pais. Certo? Você sabe o que eles tinham coragem de fazer? Eles pegavam dinheiro e davam como oferta chamada Corban. Nunca foi instituído isso aí por Deus. Dava o dinheiro tudo lá. Corban, oferta para Deus. Deus nunca vai aceitar essa maldição desse Corban. Sabe por quê? Aí os pais vinham pedir ajuda, isso, aquilo e tal, ó. Me ajuda nisso, meu filho e tal. Sabe o que ele falava pro pai? Ah, pai, não tenho. Eu dei como oferta lá no templo, o Corban. E o pai saía. E ia ter que pedir para outras pessoas estranhas. Você acredita num negócio desse? Olha que ponto que Jesus pegou Jerusalém, pegou Israel, para poder ensinar tudo que estava na palavra de Deus. Olha que ponto o negócio já estava completamente fora da palavra de Deus. Certo? E para ajudar tinha mais 613 leis que nunca foram instituídas por Deus. Como por exemplo, vocês não venham buscar milagres no sábado. Vem nos outros dias da semana. Quem falou isso? Aonde está escrito isso? No sábado, Jesus perguntou para eles, é lícito fazer o bem ou o mal? Ó, o ser humano é terrível. Por isso que eu falo para você, persevera. Persevera. Tá ok? O que fez Abraão, o pai dos crentes? O que Abraão fez? Tá lá em Hebreus 7, 1 e 2. O que Abraão fez? Ele devolveu o dízimo de tudo, não foi? Para Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém. Salém é um nome muito antigo, pertencente a Jerusalém, tá bom? Vamos lá, 7, Hebreus 7. Aonde está isso? Tá aqui, já chamo. Hebreus 7, 1 e 2, no comecinho. Então, olha lá. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, olha lá, tá vendo? Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, olha lá, além de rei, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Olha só. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Abraão devolveu o dízimo. Ah, mas você não falou do pacto, filho. É pelo seguinte, quando fala assim que Israel devolveu o dízimo e tudo, já está inserido tanto o dízimo como o pacto. Entende? Então basta falar que devolveu o dízimo. Tá? Já sabe, tá tudo kits. O que acontece com muitos? Rapaz, vamos voltar lá no abençoado livro de Ageu. Tá aqui, Ageu, quantos? Capítulo 1, verso 6. Vamos embora. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe, recebe e pô-lo em um saquitel furado. Ixi, o que recebe, gasta em supérfluo e tudo e ainda fica passando necessidade. Quando a gente não devolve o dízimo, a gente não tem a noção divina de administração. Deus fala, por que gastais naquilo que não é pão? E foi o que aconteceu comigo e com a minha esposa. A gente devolveu o dízimo e o pacto. Nós riscamos tudo as tranqueiras que tava deixando eles doentes em casa. Bronquite, e não sei o que, e asma, e não... entendeu? Sabe o que aconteceu? A doença foi embora. Aí o pessoal que estava dando estudo bíblico pra gente, né, mais tarde, né, bem depois disso e tal,
dando estudo bíblico pra gente, deu umas orientações de saúde, tudo e tal. Nunca mais. Né? Quais são os alimentos que fomentam a bronquite? Evitá-los para não ter mais nada de bronquite, nem rinite, nem faringite, nem esse kit do it que não tem fim. Entendeu? Deus faz essa promessa. Tirarei as enfermidades de tua casa. Ou você não acredita nisso? Tirarei as enfermidades da sua casa. Tá certo? Amém por isso. É o despertador aí. Nosso besorrinho. O celular que avisa a gente das coisas aí. Como ficar mais rico e ficar livre de adversidades? Ora, meu querido. Obedecendo ao Senhor. Atos 5:32. Nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Vamos lá. Malaquias 3, versos 10 e 11. Diz assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Janelas, tá? Janelas que passam um viaduto lá dentro, tá? Janelas do céu. E não derramar sobre vós bênção sem medida. Ele não fala janela, janelas, tá? Por vossa causa repreenderei o devorador, ou seja, as pragas que causam prejuízo na lavoura. Devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Rapaz, tá garoando na sua vida e na minha. Uma garoinha assim, sabe, de bênção. Deus quer derramar em mim e em você uma tempestade de bênção. Você escutou ou não? Vem mais perto aqui então, chega mais. Uma tempestade de bênção. E sabe o que impede essa bênção? Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Ou seja, o meu coração e o seu é o que existe mais enganoso no universo. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração? Só Deus. Então, você quer bênção? Contraria o seu coração. O coração fala assim, não vai na igreja hoje não. Hoje tem uma partida de futebol, é final de campeonato, não sei o que, aquela mão de baboseira lá que não leva para lugar nenhum. 22 homens barbados, correndo para lá e para cá, quase se matando lá, para jogar bola dentro de um cesto. Eu era fanático por futebol. Hoje eu olho aquilo lá, eu até tiro o olho. É um negócio sem fundamento. Que não leva a lugar nenhum, não tem significado, você entendeu? E é uma máquina de fazer dinheiro nesse mundo. Entendeu? E o tempo está passando, nós não estamos estudando a palavra de Deus, não estamos estudando, não estamos pregando, não estamos fazendo nada. E Jesus vai voltar, vai pegar a gente despreparado, adorando o dia da besta lá, e vamos tudo pro tacho fervendo. Que graça tem nos. Depois nós vamos ver mais profundamente essa história de tacho fervendo, que o pessoal crê que é eternamente. Isso aí não é não. Tá? Só que nós vamos mostrar na Bíblia. Isso aí. Pelo poder de Deus. Pelo poder do Espírito Santo. Tá certo? Tá na hora de Laodiceia acordar. Ou acordar ou vai ser consumida. O que Deus fala? Laodiceia é o último período da igreja dos dias de hoje. Todas as igrejas no mundo estão no período de Laodiceia. Ou seja, é a última igreja. É a última fase da igreja. Tem 7. Laodiceia é a última. E o que Deus fala? Laodiceia, Laodiceia, presta atenção. Vomitar-te-ei da minha boca. Laodiceia, Laodiceia, vomitar-te-ei de minha boca. Por quê? Igreja morna. Que a igreja não é nem fria e nem quente. Pelo menos Israel era honesto, sincero de coração. Não, nós não vamos mais adorar a Deus. Agora nós vamos tudo adorar a Deus pagão. Vamos erguer poste lá até calejar a mão. Aí o que acontecia? Eles iam tudo cativo. Quando
chegava o pecado ali no limite, de Deus chamando, os profetas avisando, e aí matava um profeta, e mandava outro, e não tinha o que fazer. Aí Deus, bom, aí daqui por diante não tem mais. Eu vou ter que deixar minha justiça acontecer. Tentei evitar. Agora, o fruto da ação deles de buscar pós-título vai cair sobre a cabeça de cada um. Não me pediram perdão, não voltaram para mim, que os amo e prometi o Messias a morrer por eles, então tá bom. Então, eles vão abraçar a consequência dos frutos maus plantados. E é amargo, hein? E é amargo. Tá certo? Que por isso que a Bíblia chama lá em Naum de obra estranha, quando os ímpios deixarem de existir. Porque Deus quis assim? Não quis nada. Mas Deus fala assim, para que o bem possa reinar, o mal tem que ser destruído. E Deus vai destruir? Vai nada. Deus nunca destruiu nada. Deus vai deixar o quê? Os frutos de cada um cair sobre sua própria cabeça, que é a destruição. Nosso Deus não destrói nada. Nosso Deus é um Deus de amor, de vida, de luz. Tá ok? E qual a promessa que Deus faz para mim e para você? Salmo 37, 25. Que Deus te abençoe e que esta seja a realidade de sua casa, que todos se salvem, da tua parentela também. Salmo 37. Aonde está isso? Está aqui. Salmo 37, verso 25. O que diz lá? O que Deus promete para você? O apelo do estudo de hoje: entregar o envelope dos dízimos. E é ficar muito mais rico. Rico no espírito, vibrante, fervoroso. Longe dessa mordidão lascada de Laodiceia, que nem dá para entender um negócio desse. E, equilibrando as finanças, você fica também com uma reservinha ali para um imprevisto, um remédio, não sei lá o que acontece amanhã. Amanhã pertence a um só. Viver o dia de hoje, porque já basta o mal do dia de hoje, não é assim? Deixa o amanhã que ele cuidará, vai se incumbir de todas as coisas por nós. Salmo 37, 25 diz o quê? Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque não é seu emprego que te sustenta, rapaz. Meu irmão do céu, meu irmão querido. É Deus. O que adianta o seu emprego se você perder a saúde? Ficar lá todo arrebentado. De bengala. Aí vai buscar o INSS para aposentar antes da hora lá. Que não tem mais condição de trabalho. É Deus, rapaz. A palavra dele diz que é ele. Eu opero tudo em todos. É a palavra. A palavra é mais real do que eu e você. E de toda a criação diante dos nossos olhos. A palavra diz de Jesus. A palavra é espírito e vida. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E que, se o Senhor assim o permitir, estejamos juntos no manto do Mestre Sagrado, envolvidos em seu santo amor, para o próximo capítulo da nossa jornada rumo aos ares com o Senhor da Glória. Amém. Forte abraço.